Ei, pessoal, vou fazer um vídeo integrativo, será? Vou penteando meu cabelo, falando com vocês uma coisa. Não entrando num lado místico, né? Igual falam, 2025 foi o ano 9, ou algo. Não assim também. Eu gosto muito de conversar com pessoas diversas, de todos os gêneros, classes sociais, tipos e afins. Papos profundos. E o que eu percebi que esse foi um ano para alguns. Tiveram alguns desafios, mas conseguiram lidar, para outros foram muito densos. E eu percebi que isso é muito do preparo do nível do despertar espiritual que a pessoa tá. Pessoas mais despertas, eu vi que sim, teve. Foi um ano 9, né? Então teve alguns chamados, mas ela conseguiu ver de um jeito mais leve e tô vendo que nesse mês de dezembro elas estão felizes, plenas. Hoje eu tava conversando com uma amiga mesmo, que a gente viveu até em tempos semelhantes, um despertar assim, né? Que o despertar, ele não é algo místico, não. O despertar é quando você vê que tudo começa no seu interno e reflete no seu externo. Isso é um mega despertar. Despertar é quando você sai do mundo das ilusões que as pessoas ensinam de você ser alguém, você tem que trabalhar, e isso depende da sua força, da sua guerra, do seu... Tipo, não. Eu acho que você perceber, você descobrir as leis espirituais, e pelo menos uma, de que o seu interno reflete o seu externo, isso é um enorme despertar da matriz, que você tira uma venda, né? Então, eu percebo que pessoas que têm essa consciência tiveram um ano que elas conseguiram levar os desafios de um jeito diferente. Elas usaram os desafios que a vida deu como tipo, nossa, que bom, eu tenho que melhorar isso, eu não sabia. E já as pessoas que estão ainda naquela luta, né, da Matrix, de tentar ir com a venda, essas falaram que foi um ano muito difícil. Mas foi um ano novo, um ano de mudanças, um ano que a vida chamou todos que estão aqui nessa dimensão, nesse planeta, para mudança para o ano que vem. E eu acredito que o ano que vem ele vai exigir autenticidade. Ele vai exigir que a gente se liberte de necessidade de validação, de apegos, de tudo, que a gente seja seguro na nossa própria luz. Porque eu percebi que todos os chamados que nós tivemos nesse ano foram isso, relacionamentos que terminaram, amizades, confusões. No fim, é para a pessoa virar e falar, não, esse é o meu limite. Isso não é algo que eu aceito. Isso é ela descobrir algo dentro dela, né? Algo que ela precisa de ancorar. Para mim foi um ano de muitas mudanças, mas no fim eu consegui levar elas. Eu passei por algumas coisas e tô leve agora. Eu consegui, cada desafio que apareceu pra mim, eu consegui, lógico que não sempre, mas no fim eu não me tornei vítima. Eu consegui ver de um jeito, consegui respeitar minha intuição. E hoje eu termino esse ano muito conectada com a minha intuição, muito grata. Eu descobri tanta coisa sobre mim que, nossa, descobri feridas antigas, descobri o que eu precisava de melhorar. É um ano que eu termino com coragem, né? Lembro do primeiro vídeo que eu gravei aqui, agora gravando esses. É um ano que eu vou ser eternamente grata. E se eu puder dar um conselho nesse último mês, tenta escrever o que você viveu, o que você passou e o que a vida quer que você aprenda. Porque eu acho que a vida é como se fosse a escola. Se você não aprendeu aquela matéria, você vai repetir nela. Ou então, se você conseguir passar raspando, na hora que você vê
Por exemplo, você passou raspando em matemática. Na hora que você chega em física, você fica, putz, tem que voltar para aprender aquilo e ainda com isso aqui de novo. A gente tá aqui para evoluir. Essa é a minha maior certeza. O motivo que nós estamos aqui nesse planeta é para evoluir. E cada um tem seu chamado de evolução diferente. Depende do que sua alma precisa. Tem uns que tem que evoluir na matéria, outros que tem que evoluir no espiritual, outros que tem que evoluir. Mas uma certeza que eu tenho é que a gente só consegue evoluir quando a gente tá completo. E é isso que eu queria falar pra vocês. Eu levei um susto porque a minha gata tá bem aqui na janela. Então é isso, eu desejo que esse final de 2025 todos nós contemplamos todos os desafios que a gente passou. Que eu acredito que 2026 é um ano de colheita. E tem gente que fala, quem não evoluiu, gente, a vida não existe, não dá essa opção. Todo mundo aqui foi obrigado a evoluir. Não acho que você não foi. Você sobreviveu esse ano, então você evoluiu. E ano que vem você vai colher. Então, o meu conselho é que a gente aprenda a ancorar isso, honrar isso. Não ver isso como um lado negativo, como vítima, porque fica muito difícil ancorar o que você aprendeu na posição de vítima. Entenda que tudo acontece pelo seu próprio bem. Que Deus é justo, amoroso. E tudo que a gente está vivendo aqui é porque a gente precisa de viver. Acredite nisso. Do fundo do meu coração. Acredite nessa verdade porque ela é a maior que eu já descobri na minha vida. Deus é justo. Não existe injustiça no mundo. Não existe vítimas. Existem circunstâncias que nós precisamos viver para evoluir. Eu falava uma frase quando eu era criança que a minha mãe sempre ficava sem entender como que eu falava ela sozinha, mas ela ainda me pega, que é: se existe uma casa e Deus fecha a porta, Ele sempre abre a janela. Sem ar, você nunca vai ficar. A respiração, ela é sua por direito. Você recebe e você entrega. E isso faz você ter a maior dádiva de todas, que é a vida.